Oi pessoal, tudo bom? Professor Paulo Vitor, passando para mais uma aula de geografia. O nosso objeto de conhecimento de hoje vai ser a população brasileira, certo? E nessa aula a gente vai estudar como a população ela se transformou ao longo do tempo, né? Do período de colonização até os dias atuais. Então a gente vai passar por esse processo de transformação e crescimento da nossa população. Então, pessoal, já de início, a gente precisa saber que o Brasil é um país bastante povoado, ou seja, existe um número elevado de habitantes, aproximadamente 210 milhões de habitantes, mas o país em si, ele é pouco povoado, ele é muito populoso e pouco povoado. Isso acontece porque a distribuição da população pelas regiões do Brasil, ela não acontece de maneira uniforme. Por exemplo, enquanto nós temos o sul e o sudeste bastante povoados, nós temos a região norte pouco povoada, certo? Isso acaba trazendo essa diferença, né, de povoamento, e por isso que a gente fala que o Brasil ele é muito populoso, mas pouco povoado. E essa composição da população brasileira, né, ela começa a se miscigenar, a misturar as raças, os povos, muito a partir do ano de 1500, né, a partir da colonização do Brasil, digamos assim, porque antes as tribos indígenas eram as populações, né, tradicionais do Brasil. A partir do momento da colonização, o Brasil começa a se miscigenar, né, a mistura de povos, de culturas, de raças. Mas não quer dizer que essa mistura aconteceu da melhor maneira possível. A gente já conhece a história, né, como foi esse processo de colonização, mas aqui a gente vai focar no crescimento populacional. Então, os principais pontos eu abordei aqui. Primeiro, a população brasileira ela é marcada pela miscigenação dos povos, como eu já falei. Então a gente vai ter os indígenas, os europeus, africanos, entre outros, né, japoneses e por aí vai. A composição da população brasileira até o século XIX, ela se dava da seguinte maneira: pelos povos nativos, ou seja, compostos pelas diversas etnias que aqui já existiam, os portugueses que vieram na condição de colonizadores, e os povos africanos que foram trazidos por esses portugueses para serem escravizados aqui no Brasil. E a partir dessa primeira composição da nossa população, estima-se que entre os séculos 16 e 19, até a década de 1850, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil. Isso reflete muito no que nós temos hoje na nossa composição como população brasileira. Entre 1870 e 1950, muitos imigrantes chegaram ao Brasil em busca de melhores condições de vida, o que só reforçou e aumentou o número da população brasileira, certo? Então, o crescimento natural do Brasil já era elevado, a gente vai já saber o que é esse crescimento natural, mas também o número de imigrantes que chegavam ao Brasil a partir de 1870 fez com que o processo de crescimento da população se deu de uma maneira muito mais rápida. E falando desses imigrantes, né, parte deles que aqui chegavam iam trabalhar diretamente nas lavouras cafeeiras, né, as lavouras de café, visto que era uma atividade econômica de suma importância para o Brasil na época. E aí nós temos, pessoal, um gráfico que mostra, né, como era representado, como era caracterizado esses imigrantes que aqui chegavam, né, quais eram os principais grupos de imigrantes que chegavam aqui no Brasil. Então nós temos aí os portugueses, seguido por italianos, isso no período de 1872 a 1972, ou seja, um período de 100 anos, né? Então portugueses, italianos, espanhóis, japoneses, alemães e outros países, né? Então esses foram os principais povos que chegaram aqui no Brasil, que começaram a compor a população brasileira e que, como eu já acabei de falar, também ajudou, né, no crescimento populacional brasileiro. Agora, em se tratando do crescimento em si da nossa população, nós temos as seguintes características. Além do grande número de imigrantes que chegavam ao Brasil, o crescimento natural também impulsionou o aumento do número de habitantes, né, como eu acabei de falar. Então, tanto o crescimento natural era grande, quanto a questão da imigração também favoreceu bastante para esse crescimento.
Em 1950, mesmo com a diminuição do número de imigrantes, o crescimento populacional continuou em ritmo acelerado, certo? Então, mesmo com a imigração sendo um pouco mais menos acelerada, digamos assim, né? Ela diminuiu a sua intensidade. Mesmo assim, o crescimento natural continuou dando ritmo acelerado ao aumento da população, certo? E a gente consegue observar isso nesse gráfico, que mostra dos anos 1872 até 2018, certo? Então a gente tem aí o início do censo demográfico até o ano de 2018, como se deu esse crescimento. E a gente percebe que a partir de 1950, principalmente, a gente percebe que há um crescimento muito grande, né? Muito acelerado na nossa população. Entre o século XIX e o século XX, a população brasileira aumentou mais de 10 vezes. Então aí a gente percebe como a nossa população cresceu tão rapidamente. E como eu falei antes, né, isso se deve muito por conta do crescimento natural ou crescimento vegetativo, como eu queira falar, de duas maneiras está correto. E elas são representadas por duas taxas. Ela vai ser o resultado da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, essa diferença entre o número de nascimentos e o número de mortos vai ser o nosso crescimento natural ou crescimento vegetativo, ok? E lembrando, pessoal, que essas taxas elas referem-se respectivamente à proporção de pessoas que nascem, né, e de pessoas que morrem, como eu já falei, em cada grupo de 100 ou de 1.000 pessoas de uma população em um determinado período. Então, além de tudo que eu já falei, outras características, né, outros fatores, na verdade, favoreceram para que o crescimento populacional se mantesse nesse ritmo acelerado. Dentre eles, nós temos a queda da mortalidade, certo? Que vai interferir diretamente no crescimento vegetativo. Ah, professor, mas o que foi que causou essa queda da mortalidade da população? Nós temos as seguintes condições. Primeiro, as melhorias nas condições de saúde pública, então o acesso à saúde pública melhorou bastante. A implantação de medidas sanitárias, como rede de esgoto, distribuição de água tratada, os medicamentos mais eficazes, né? Com o avanço da ciência e das tecnologias, nós temos medicamentos mais eficazes. As vacinas, que atualmente está sendo uma pauta bastante debatida, né? Por conta do coronavírus. Então, as vacinas contribuíram muito para que as pessoas vivessem mais. Ações de combate a doenças como tuberculose, tétano, cólera e sarampo eram doenças que matavam bastante. E com o avanço da ciência, né, dos medicamentos, das vacinas, essas coisas contribuíram para que a população fosse prevenida, vacinada, medicada e assim, consequentemente, vivesse mais. E tudo isso, né, refletiu em melhores condições de vida e o aumento da expectativa de vida da população brasileira. Então, se você se cuida mais, se você toma as vacinas, né, falando na questão da saúde, você tem uma expectativa de vida um pouco melhor do que no passado, onde os remédios não eram tão eficazes, não existiam tantos remédios assim, não existiam tantas vacinas. Então, esse processo de evolução ajuda diretamente na nossa qualidade de vida. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, certo? Sobre algumas características da nossa população, né? Do ritmo da população brasileira, da composição, do seu crescimento, os fatores, características, enfim. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado, certo? Resolvam as atividades que estão sendo propostas no grupo. Tenham todos um bom estudo e até a próxima aula.